Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista da EBD, vivendo nesse tempo de pandemia, como enfrentar as crises, como passarmos por esse momento difícil a qual nós estamos vivendo. E aí nós vamos estudar a nossa lição de número 11, que tem como título A Presença Suficiente. E aí nós vamos ler o texto, essa lição ela está baseada no texto de Hebreus, capítulo 13, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Nós vamos orar neste momento, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale conosco através do estudo da sua palavra. Amém? Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é eterno, o Senhor que é onipresente, onipotente, onisciente. Pai, agora nós queremos clamar ao Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine, Pai, com o estudo deste momento, Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, fale as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a compreender as Tuas sagradas Escrituras, a compreender a vontade e o querer do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos pedindo ao Senhor que continue conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos abençoando. Assim também, do mesmo modo, a Tua igreja e assim também, Senhor Deus, as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados. A revista que nós temos trabalhado falando sobre esse tempo da pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de crise a qual nós estamos vivendo, essa revista ela é da Convenção Batista Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, mas nós temos o acesso a ela, ela foi nos disponibilizada apenas de maneira digital, de maneira virtual, não impressa, não no papel. E essa revista ela tem a duração de aproximadamente 3 meses, 13 lições. E esta revista especialmente, ela foi escrita, cada uma das lições, por um pastor diferente lá do estado do Rio. Um de cada região, dependendo. Mas a revista, Palavra e Vida, que é o nome dessa revista, as anteriores ela é escrita por um só ou até dois escritores. Mas a dessa, cada lição foi escrita por uma. E nós chegamos à nossa 11ª lição, que tem o título da Presença Suficiente. E eu me orgulho em falar desta lição porque o autor dessa lição, o escritor dessa lição, é o pastor Tiago Soares, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, da onde eu sou daquela região. E o pastor Tiago é um amigo pessoal meu. O pastor Tiago foi meu professor de seminário, então a gente já tem assim, um entrosamento, uma amizade. Então eu fiquei orgulhoso de ver o nome do pastor Tiago ali mencionado nesta lição. Mas nós vamos agora estudar um pouco, resumir um pouco dessa lição. Amém? Vamos juntos participar deste momento de crescimento espiritual para nós? O autor, o pastor Tiago, ele inicia a lição com uma introdução dizendo o seguinte: se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para ter paz e tranquilidade na vida, nós ouviremos muitas respostas, várias respostas, muitas respostas diferentes uma das outras. Algumas pessoas provavelmente vão dizer que para trazer uma paz, uma tranquilidade para o seu futuro, o que seria bom para elas era uma conta bancária bem boa, bem gigante, bem cheia de dinheiro. Para outras pessoas, uma resposta seria uma saúde para te trazer uma paz, uma tranquilidade.
E ele diz que o grande problema das nossas respostas é que elas colocam, uma satisfação pessoal sobre um tempo futuro, sobre um pensar do futuro. E nós sabemos que o futuro não pertence a nós devemos viver a cada dia. E o futuro, o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Então as respostas, que se fosse lançada essa pergunta, elas trariam, uma satisfação pessoal a respeito do futuro. As pessoas estariam ignorando a maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo o que nós precisamos para ter uma vida de paz, de tranquilidade. Isso nada mais é a presença de Deus. Isso é suficiente para nós atingirmos essa tranquilidade, essa paz na nossa vida. Ele continua nos dizendo, amados, que... Deixa eu só voltar um pouco aqui, que o computador fugiu. Ele continua nos dizendo, amado, que nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco. Pois isso é uma promessa que Ele nos fez, que Ele fez ao seu povo, no Antigo Testamento, que Ele fez no Novo Testamento e até hoje se cumpre nas nossas vidas. Se nós olharmos, essa promessa ela foi ouvida pelo povo de Israel naqueles 40 anos a qual eles peregrinaram sobre o deserto. E essa promessa que eles estariam com eles é muito importante para eles naquele tempo, porque encorajou todo aquele povo, toda aquela nação, toda aquela geração daquele tempo a superar todos os desafios que eles tinham pela frente. Então conosco hoje não é diferente, amados. A promessa de Deus sobre a nossa vida é que a presença dele é suficiente para nós enfrentarmos esse tempo de crise, para nós enfrentarmos essa pandemia. Então lembre disso, o que nos basta é a presença de Deus para nós termos tranquilidade e paz, para continuarmos caminhando sobre esta terra, sobre esse tempo que Deus tem para nós, nos preparando para a eternidade. Mas ele diz que a promessa de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante de todas as adversidades que bater na nossa porta, que nos afligir. Podemos confiar nessas promessas de Deus, pois Ele é poderoso e fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. E eu tenho uma pergunta para te fazer, meu amado e minha amada. O que Deus tem prometido ou o que Deus já prometeu sobre a sua vida? Não se esqueça, se isso ainda não se cumpriu, vai se cumprir, porque a palavra dele diz que Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que promete a cada um de nós. Então creia nas promessas de Deus, creia em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí o pastor Tiago, usado por Deus para escrever essa lição, ele em primeiro lugar, ele diz que a presença é suficiente. Os recursos não são. O primeiro tópico é esse, a presença é suficiente. Os recursos não são. Ele diz, usando esse versículo do capítulo 13, versículo 5, ele diz que isso nos ensina que nós não devemos depender dos recursos, mas sim da presença de Deus. Ele diz, de alguma maneira te deixarei, mas nunca te abandonarei. Ele diz, eu não te deixarei e também não te abandonarei. A presença de Deus é suficiente para nós, não os recursos. E aí ele diz, acumular riquezas nessa terra não garante o futuro de ninguém, muito menos satisfação para a nossa alma. Em meio às crises, muitas pessoas, neste tempo a qual nós estamos vivendo, da pandemia, do distanciamento social, elas foram tomadas de preocupações, tanto individuais como coletivas, principalmente na parte econômica. Meus irmãos, isso aconteceu comigo e aconteceu com você, com certeza.
Todos nós, em algum momento, principalmente no início da pandemia, ficamos um pouco preocupados, chocados do que ia acontecer com a economia do nosso país, as nossas economias, como nós íamos arcar com os nossos compromissos. Então isso era uma preocupação, mas no meio da crise, meus irmãos, a presença de Deus é suficiente, não os recursos. E aí ele diz, ao invés de confiarmos os nossos bens materiais em coisas materiais, devemos depender do Senhor, que através da sua promessa se faz presente. Todo homem é tentado a buscar conforto e seguranças nos seus bens materiais, mas o cristão fiel, ele depende do Senhor, dispensando o acúmulo das riquezas da terra. Meus amados, eu me lembro do texto de Mateus, capítulo 5 ou 6 ali, dizendo sobre as riquezas materiais, que a traça e a ferrugem pode roubar, pode corroer, mas as nossas riquezas devem ser depositadas no céu. E é o que o autor aqui diz. Ao invés de confiarmos nas coisas materiais, devemos depender de Deus, na sua promessa presente nas nossas vidas. Não podemos depender das riquezas para termos tranquilidade. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, dependendo da sua utilidade. Meus irmãos, não dependa das suas riquezas. Nós temos vistos, e você tem exemplo e eu tenho, de pessoas que são riquíssimas, que têm boas condições financeiras, mas quando acontece algo, nem toda a riqueza do mundo pode trazer aquilo de volta, principalmente diante de uma doença ou diante da morte. Nós temos visto e perdemos pessoas diante dessa doença do Covid-19, que com certeza tinham os mais sofisticados recursos, auxílios, planos de saúde, mas diante desse momento, essa riqueza material não se compara com a presença de Deus. E aí nós vemos, a riqueza não pode ser o padrão para as nossas decisões mais importantes. Não vamos tomar nenhuma decisão baseada nas nossas riquezas, diz o autor. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. Então, a essência da vida e o valor que nós damos a ela, que Deus nos dá, esse deve ser o parâmetro, a base para nós tomarmos as decisões para guiar os nossos caminhos. Então, meus amados, lembre disso, a presença é suficiente, não os nossos recursos. A presença de Deus é suficiente para nós rompermos esse tempo de crise, não os nossos recursos. Em segundo lugar, o autor ele diz que a presença é suficiente, mas o templo não. Irmãos, nesse tempo difícil a qual nós estamos vivendo, muitos de nós sentimos falta do templo, das nossas reuniões aqui no templo, dos nossos cultos. Mas nós não podemos limitar a presença de Deus a esse espaço físico. Deus está presente nas nossas vidas aonde nós estivermos. Aonde for acionada a presença dele, ele se fará presente. E aí ele diz que a presença é suficiente, a presença de Deus, o Espírito dele, o templo não. Para nós continuarmos adorando o Senhor, o templo não é necessário, basta nós nos debruçarmos, curvarmos diante do Senhor em adoração. O autor ele diz aqui que o templo tinha um grande valor na sua espiritualidade, no tempo dos hebreus, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do nosso encontro com Jesus, esses paradigmas foram quebrados, foram mudados. Eles nos livraram disso, porque a presença de Deus, a espiritualidade, a presença do nosso Salvador Jesus Cristo está livre aonde nós buscarmos Ele. Continua o autor dizendo, embora não tivéssemos o templo, a presença de Deus está no nosso meio. Não precisamos mais da dependência de um local físico do templo
para saber que não estamos sozinhos. A promessa maior de Deus é que Ele estaria conosco. A presença dele é suficiente na nossa vida. Então, meus amados, tire isso da sua mente. Eu sei que é bom nós estarmos aqui no templo, eu sei que é bom nós estarmos reunidos, estarmos perto, aquele calor humano, sentindo a presença do Senhor. Mas aonde nós estivermos, a presença dele é suficiente para nós adorarmos ele. Não o local, mas sim a presença dele. Continuando, meus amados, nós também pensamos assim, né? Que o templo, o local de culto, nessa quarentena, meus amados, a ausência do templo pode nos trazer saudade dos irmãos, já falei isso. De estarmos fisicamente na igreja, não estaremos nunca distantes da presença do Senhor. Mesmo a gente não estando no templo, a gente não pode estar distante da presença de Deus. Mesmo em casa, com pessoas que professam não a mesma fé, com uma família ou sozinho, com crise ou sem crise, jamais nós estaremos sozinhos, pois a presença de Deus está conosco. Ela é suficiente, ela nos basta. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? A tua graça me basta, a tua presença me basta, Senhor. Então, a presença do Senhor nas nossas vidas é suficiente. Não é suficiente para nós perdermos isso. O templo não se faz suficiente, mas sim a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, o pastor Tiago é usado por Deus e ele diz neste estudo que a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. A presença de Deus é suficiente, mas os nossos cuidados não são. Ele usa o Salmo 139, verso 7 até o verso 12, a qual Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos que a palavra de Deus traz sobre a onipresença de Deus. Sobre aonde está Deus, pode estar aqui comigo, pode estar com você na sua casa, pode estar com outro irmão, aonde ele estiver. Então a presença de Deus é suficiente sobre as nossas vidas. Os cuidados, não. E aí ele continua nos dizendo que nessa quarentena, este ensino bíblico se torna ainda mais relevante para o fortalecimento da nossa fé. Saber que a presença de Deus está conosco. Isso nos ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele, porque achamos que o Senhor está nos vigiando. Muitas vezes a gente acha que a presença, que Deus está presente conosco para nos vigiar, para nos punir dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros. Mas, meus amados, tire isso da sua mente. A presença de Deus está em todo lugar. Deus sabe de todas as coisas estão nuas e patentes, estão diante dos olhos de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas a presença de Deus sobre as nossas vidas é suficiente, porque tem como objetivo principal cuidar e conduzir as nossas vidas como filho de Deus. Por isso que a presença de Deus é importante nas nossas vidas, porque Ele cuida e conduz cada um de nós, os nossos passos. Deus se faz presente para salvar. Com a sua mão o Senhor guia e sustenta cada um de nós. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender todas as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. Ele quer nos proteger de todo o mal. A sua presença chega para nos guiar no caminho, no seu caminho, no caminho que Ele quer nos conduzir. Não são os nossos cuidados o fator mais primordial, mais importante, mais predominante para trazer a paz e a tranquilidade para as nossas vidas, mas sim a presença de Deus, que é sempre suficiente para nós. Vou repetir esse final. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, mas sim a presença de Deus, que é sempre suficiente sobre as nossas vidas.
E aí, para a gente fechar a lição de hoje, o pensar e o agir, ele diz assim: a certeza da presença de Deus nos traz segurança. Nem sempre sentimos essa presença de Deus nas nossas vidas, dentro de nós, né, em todos os momentos, nem sempre. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que o justo vive pela fé e não pelo que ele sente. Nós cremos, mesmo não vendo e mesmo não sentindo, que Deus está conosco. O Emanuel, Deus conosco. Nós não precisamos duvidar disso. Precisamos estar baseados na promessa e nessa garantia da presença de Deus nas nossas vidas, através da sua promessa de fidelidade e amor a cada um de nós. Partindo para o fim, irmãos, ele diz: não somos nós que damos o primeiro passo em buscar a presença de Deus. É Deus quem está à nossa procura para nos encontrar. De João 4:23, o Evangelho de João. E o autor ele continua dizendo: a presença de Deus nos persegue implacavelmente, incansavelmente. Seria um pecado para nós, um pecado cometido por nós, ignorarmos essa presença suficiente de Deus sobre as nossas vidas. Ele, como eu disse, é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos filhos. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Ele trará a nós todas as demais coisas que nós necessitamos para viver. A sua presença é importante, é suficiente para nós. Mesmo que tudo nos falte, nós devemos ter a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença dele preenche todas as lacunas do nosso ser. A presença de Deus é suficiente para preencher tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que nós temos necessidade. Então aprenda isso, a presença de Deus é suficiente sobre as nossas vidas para nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos para vivermos, para estarmos sobre essa terra, até Ele vir nos buscar, para sermos povo dele lá no céu. Meus amados, esse é o resumo da nossa lição de número 11. Presença suficiente. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ilumine para que a gente possa compreender a sua palavra e aplicá-la sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome de Jesus.